Bom dia, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Mais um dia começando e hoje vou compartilhar o meu devocional com vocês. Espero que essa palavra edifique a sua vida, abençoe o seu dia em nome de Jesus. Quero levar vocês ao livro de Gênesis, capítulo 37, verso 14 a 24. Capítulo 37, do verso 14 a 24, que diz o seguinte: E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e lhe perguntou o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Disse-me: Peço-te onde que eles apresentam. E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque eu vi-lhe dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para matarem. E ele disse uns aos outros: Eis que lá vem o sonhador mor. Vim, pois agora, e matemo-lo, e lançamo-lo numa destas covas. E diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou-se das suas mãos e disse: Não tire-lhe a vida. Também lhe disse Rúben: Não derrameis sangue, lancemo-o nesta cova que está no deserto, e não lancei mãos dele para livrá-los das suas mãos, e para tomá-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no, e lançaram na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Palavra abençoada que me veio nessa manhã. Essa passagem é a passagem no qual o pai de José, Jacó, manda José procurar os irmãos dele, que estavam apacentando as ovelhas. Quando os irmãos de José avistaram José de longe, o que eles fizeram? Eles tramaram para matar José, por causa de inveja. Então, um dos irmãos, Rúben, falou: Não vamos matar ele, vamos jogar ele na cova. E pegaram José e jogaram José na cova. Daqui começa o meu devocional. Como você está passando pelo processo? Você tem aguentado o processo de purificação, de restauração da sua vida com Jesus? Porque todos nós conhecemos a história de José, sabemos que José foi jogado na cova, depois da cova José foi vendido, depois José foi vendido novamente para Potifar. Potifar levou José para a casa dele. A mulher de Potifar queria fazer sexo com José. José fugiu dela e foi preso. Foi jogado na cadeia. E dentro da cadeia revelou 2 sonhos, no qual um dos sonhos exaltava o prisioneiro, no qual o rei iria dar o livramento para o prisioneiro. E ele deixa uma palavra para o prisioneiro, para não esquecer dele. O prisioneiro foi livre, passaram-se 2 anos, esqueceu de José, depois lembrou de José. E nesse processo, até José ser exaltado, em momento algum, José murmurou de Deus, José questionou a Deus, José deixou de crer em Deus. É o que acontece com muitos de nós. Não aguentamos o processo e murmuramos contra Deus. Ou, quiçá, queremos abandonar o relacionamento com Deus, porque a bênção está demorando a chegar.
porque a gente tem orado, orado, orado e não vê a resposta da oração. Não aguentamos o processo e abandonamos nossa fé, abandonamos a comunhão com Deus. Totalmente errado. Irmão, o processo é doloroso, mas no final do processo, Deus irá te honrar. Essa palavra veio no meu coração hoje porque eu passei por isso. Eu passei pelo processo e fui aprovado no processo. Quando eu me converti lá atrás, me converti e aceitei Jesus como único suficiente Salvador na minha vida. Começou o quê? Fiquei desempregado, me separei, fiquei morando sozinho em casa, sem emprego. E na minha cabeça veio, cadê Jesus? Cadê o Deus que eu me converti, que eu aceitei? Por quê? Porque eu era imaturo, eu não conhecia a palavra, eu não tinha relacionamento. Eu aceitei Jesus, eu pensei que ia ser super brindado, eu ia ser um super santo, um super crente, com capa de super crente, nada iria me atingir, desemprego não iria me atingir, separação não me iria atingir, depressão, falta de dinheiro, nada iria me atingir, mas eu fui atingido por tudo isso. Porém, em momento algum, podia até ter pensado, mas em momento algum eu falei contra Deus, eu duvidei da palavra de Deus. É o processo, faz parte do processo. Qual é a diferença entre um cristão, uma pessoa que aceita o Jesus, uma pessoa que é do mundo, que vive no mundo, sem conhecimento da palavra, sem comunhão com Jesus? É a postura. É a postura diante da adversidade. Porque tanto o crente como o descrente vão passar por situações adversas, vão passar por deserto, vão passar por problema de saúde, problema financeiro, problema na família. Mas a postura em Cristo Jesus vai fazer com que a pessoa que crê passe suavemente. Uma pessoa madura em Cristo, ela com certeza ela sabe quem ela serve, ela sabe quem é seu Pai. Portanto, meus irmãos, você que está passando um processo de adversidade ou está enfrentando desertos, como José enfrentou vários desertos, mas não murmure, não reclame, Deus irá te honrar. Eu creio, em nome de Jesus, segura firme, aguente, não deixa ser desconfigurado na sua essência, no seu crer em Deus, que Deus irá te honrar. Eu creio, em nome de Jesus, receba essa palavra e que Deus venha te abençoar e venha te amadurecer para a honra e glória do Senhor. Paz.